Olá, como sempre, o compromisso do Saúde Online é trazer para vocês as respostas às perguntas que vocês fazem e a qualidade de quem se traz aqui para poder tirar as dúvidas, o que ficou faltando e sempre sobre temas relevantes que nós muitas vezes procuramos entender através, hoje em dia, da mídia, da internet, do Google, e muitas vezes a gente pode prejudicar não só nós, como outras pessoas. Então eu trouxe novamente, com um prazer enorme, a cardiologista Ana Flávia Assis. Como vai, Ana, querida? Olá, prazer em te bom? ver. Tudo bem, Vitória? Tudo jóia. Mais uma vez aqui, agradecendo o convite e podendo ajudar a população, né? A trazer informações relevantes com o tema de cardiologia. E a gente tem um tema bem interessante hoje e que é uma dúvida frequente dos consultórios, nos hospitais, no dia a dia da população. E aí você pode falar aí qual é o tema que eu vou perguntar a você sobre ele. O que as pessoas querem saber. Perfeito. E como você melhor que ninguém. Sim. Ana Flávia, o que é arritmia e o que é morte súbita? Então vamos lá, gente. O tema é esse, são as arritmias e a morte súbita. Isso a gente vê todo dia. Um jogador de futebol que estava ali num campo de futebol e de repente cai durinho e morre. Né? Então verdade. Isso aí é a morte súbita. Não estava esperando e de repente a pessoa morre. Então, para a gente entender a morte súbita, a gente também tem que entender as arritmias. A gente sabe que 20 milhões de brasileiros têm arritmias. Você sabia disso? Não. Pois é. E muita gente não sabe. Taquicardia é arritmia? Vou te explicar daqui a pouquinho. Tá. E aí o que acontece? 320 mil brasileiros morrem ao ano com morte súbita. Olha como Nossa, essa estatística é enorme, enorme. E para a gente entender por que as pessoas morrem subitamente, infelizmente é a pior morte, né? Porque é a morte que você não espera. A gente tem que saber o que é arritmia e o que é morte súbita. A arritmia é o coração batendo descompassado. É dessa forma, Vitória, que eu costumo explicar para os meus pacientes. Quer dizer, não é ele bater rápido, é? Também pode, mas também pode ser devagar. Entendi. O nosso coração, ele precisa, para ele bater sincronicamente, né? Uhum. A gente tem os dois ventrículos, o direito e o ventrículo esquerdo, né? Sim. Quando a gente sempre estuda, né? Quando a gente faz a faculdade, quem faz a parte de saúde, a gente sabe que o coração tem 4 câmaras, os átrios e os ventrículos. E as arritmias se dão principalmente nos ventrículos. O ventrículo direito, que joga o sangue para a artéria pulmonar, vai para os pulmões, e o ventrículo esquerdo, que joga o sangue na aorta, que vai para o corpo todo. Então, esses dois ventrículos, eles têm que bater sincronicamente, ao mesmo tempo. Quando tem a arritmia, eles não batem sincronicamente. Por quê? Porque a arritmia advém de um circuito elétrico anormal. A gente tem o nosso circuito elétrico normal do coração, para poder os ventrículos contraírem e mandarem o sangue. Só que quando se desenvolvem circuitos elétricos anormais, aí sim aparecem as arritmias. E aí o coração, os ventrículos, batem descompassadamente. E o que faz isso acontecer? Essas arritmias podem ser benignas ou malignas, tá certo? E aí se aparece ali aquele circuito elétrico que o coração bate descompassado, aparece. Para a gente pensar no quais são as causas disso, antes disso a gente vai falar o que é taquicardia e o que é bradicardia. Tá. O nosso coração normal, ele bate numa frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. Esse é o normal. Muita gente me pergunta isso no consultório. Certo. Quais são os batimentos normais? Então, certo. Os batimentos normais variam de 60 a 100 batimentos por minuto. Certo. Se abaixo disso, abaixo de 60, a gente chama de bradicardia. E acima de 100, taquicardia, foi o que você me perguntou no início. Só que existem... E todos os dois são malignos? Quer dizer, ruins? Não necessariamente. Tem condições que, às vezes, o coração bate devagar e não é doença.
Por exemplo, os atletas, eles que fazem grande quantidade de atividade física, os atletas podem bater a menos de 60. Às vezes a gente pega atleta batendo a 40, 50 e estão, ok, sem sentir absolutamente nada. Quando a gente dorme, isso é uma coisa importante. Quando a gente faz um exame chamado Holter de 24 horas, Sim. na madrugada, muitas das vezes, a frequência cardíaca está, baixinha. Pode chegar a 40, até 30. E não ser nada de anormal. Ao contrário, a taquicardia também. Tem a taquicardia fisiológica, por exemplo, a pessoa que está com dor, que está com febre, com ansiedade, o coração pode disparar 110, 120 e não ser doença. Tá certo? Então, esses são os batimentos normais, de 60 a 100. Então, deixa eu só te perguntar uma coisa. Pode falar. Então, a maioria das pessoas hoje, elas são ansiosas. Muito. E todas as pessoas mostram isso que você falou. Perfeito. Nossa, meu coração dispara, meu coração está disparando. E isso é em função de outra coisa. Então, muitas das vezes, né, o paciente está com aquela ansiedade, algum problema emocional, ou algum problema físico mesmo, e aí realmente há uma descarga de adrenalina, que é o hormônio do estresse. E aí isso faz com que o coração acelere. Então, às vezes, o paciente procura, não é porque tem uma doença estrutural do coração. Às vezes é a ansiedade, a descarga adrenérgica, que a gente chama, que faz o coração disparar. Aí a gente faz os exames para investigar isso. Para a gente saber se está ok nossos batimentos, a gente pode fazer de duas formas. Pode, aqui no pescoço, ver a artéria carótida, a gente sente a pulsação. Sente a sua aí, Bota aí, do ladinho. Você sente o seu pulso, tá sentindo? Ou então aqui no punho. Aqui, a gente tem a artéria radial. Aí como é que a gente sabe se está normal ou não? Geralmente a gente conta 15 segundos cada batimento e multiplica por 4. Aí a gente vê se está na faixa de 60 a 100 batimentos por minuto. Então conta 15 segundos Isso, e multiplica por 4. Conta quantos tem aqui e multiplica por 4. Se tiver na faixa de 60 a 100, seus batimentos estão ok. Além disso, taquicardia, abaixo disso, bradicardia. E daí é que vem se é uma coisa normal ou se é uma doença. Certo. Entendeu? A doença seria o que, basicamente? Então, aí a gente pensando em arritmias e morte súbita, a gente tem que pensar em doenças estruturais do coração. A principal, como foi no primeiro podcast, né? Sim. Que são os fatores de risco que levam ao infarto, por exemplo. Então, paciente hipertenso, diabético, colesterol alto, que fuma, que não faz atividade física, que está fora do peso, isso tudo é fator de risco para arritmias e morte súbita. Basicamente porque pode infartar e o infarto pode fazer uma cicatriz no músculo do coração, que é uma fibrose. Às vezes a gente faz exames, que é a cintilografia, por exemplo, do miocárdio, tem lá fibrose. Essa fibrose cria um circuito elétrico anormal. E dali gera uma arritmia que pode ser maligna. E aí pode desenvolver uma morte súbita, por exemplo. Né? Eu tenho o caso do meu primo, infelizmente, aos 47 anos, ele já tinha operado ponte de safena, e aí ele foi no campo de futebol jogar bola. E aí, dali mesmo, ele faleceu. Ou seja, o mecanismo provável do óbito dele foi uma arritmia maligna. Infelizmente. Essa arritmia maligna, pelo que eu entendi, ela é causada pelos ventrículos. Isso, os ventrículos que fazem ali uma cicatriz neles, uma fibrose, né? É a mesma coisa. Você não corta a pele e depois você não pode ficar com uma cicatriz na pele? Pode. É a mesma coisa. Falta oxigênio no músculo do coração, faz ali uma cicatriz que chama fibrose, e essa fibrose que deflagra uma arritmia maligna. Que a mais comum é a fibrilação ventricular, ou taquicardia ventricular. Então, isso é que leva ao óbito. E o que é fibrilação atrial? Aí é um outro caso. Aí se dá na parte alta do coração, que são os átrios. A fibrilação atrial ela é mais comum nos idosos, né? Por quê? Porque o coração vai envelhecendo e a mesma coisa, vai fibrosando, vai fazendo cicatrizes nos átrios, e com isso deflagra a fibrilação atrial, que é uma arritmia também que não é boa. Ela é uma arritmia ruim
para o paciente. Por quê? Porque podem formar coágulos de sangue dentro dos átrios, e aí esse coágulo solta do coração e pela circulação pode entupir o cérebro e fazer, por exemplo, um AVC. Tá certo? Então a fibrilação atrial também não é bom. Me diz uma coisa, doutora. Sim. Quais são os sintomas mais comuns das arritmias? Perfeito. Bom, as arritmias, às vezes elas são difíceis de diagnosticar. Lembra que eu falei no início? Sim, 20 milhões de brasileiros têm arritmia e não sabem. 320 mil morrem de morte súbita. Então, os sintomas mais comuns são tonturas, pessoa que sente muita tonteira, a pessoa que tem um cansaço extremo pode ser arritmia, a pessoa que tem um quase desmaio ou até mesmo um desmaio. Às vezes a gente interna paciente nas unidades coronarianas, nos CTIs da vida, que desmaiam, simplesmente perdem a consciência. E isso pode ser uma fibrilação atrial, pode ser uma taquicardia ventricular. Então, é um sintoma muito comum. Desmaio. Desmaiar, chama-se síncope, que é o nome verdadeiro, mas é o vulgo desmaio. Então, outra coisa também, relacionado mais às taquicardias, palpitações. Quem tem muita palpitação já pode ser uma fibrilação atrial, por exemplo, que é uma arritmia que não é boa. Né? Existem pessoas que, por exemplo, sentem um batimento extra. Ah, doutora, meu batimento eu sinto um extra. Meu coração dá uma paradinha e depois ele bate um extra. Isso chama-se extrasístole. Essas extrasístoles podem ser malignas ou benignas, mas também merecem tratamento. Mas e como é que a pessoa sabe se ela é benigna ou maligna? Só fazendo exames. Aí tem que procurar o cardiologista. Então, deixa eu perguntar, porque as pessoas perguntam e a gente vai perguntar. Se tiver certa a pergunta, tudo bem. Se não tiver, desculpa. Sem problemas. As pessoas normalmente fazem um exame chamado Holter. Isso, Holter de 24 horas. O que é o Holter de 24 horas? Ele é um eletro das 24 horas. A gente não faz, às vezes, no consultório, um eletrocardiograma, Sim. que é aquele em repouso, que o paciente deita e a gente faz ali para ver como é que estão as paredes do coração, se tem alguma isquemia, para ver o ritmo do coração. Só que 24 horas é um exame melhor. Por quê? Porque o paciente vai fazer o seu dia a dia. Ele não vai estar ali estático, parado no consultório. Ele vai trabalhar, ele vai fazer uma atividade física com o Holter implantado. São fios que são instalados no coração, ao redor, aqui no tórax, e que gravam o ritmo 24 horas. Então, vai para uma caixinha que grava o ritmo, e aí isso é enviado no dia seguinte, o paciente tira esses fios, fica 24 horas. E aí o cardiologista dá o laudo. E aí sim, com o Holter, consegue-se detectar muitas arritmias. Mas às vezes também o Holter dá normal. Aí existe o quê? Existe um Holter de maior duração, que é o de 7 dias. E ainda existe um Holter que o paciente faz uma mini cirurgia, implanta um dispositivo que pode ficar até 5 anos. Nossa! E às vezes só depois de 1 ano, 2 anos... Isso não é aquele marca-passo, não? Não, marca-passo eu já vou explicar também o que é. Mas não é isso. Isso é um Holter que é mais profundo e que pode ficar implantado até 5 anos. Eu tenho um amigo médico que está com esse Holter de 5 anos. Entendeu? Doutora, me diz uma coisa. Sim. Qual é a atitude de uma pessoa leiga, que não entende de nada, e que está diante de uma pessoa que tem apaga? Isso. Um mal súbito, né, que a gente chama. Ou apagão. A gente tem que diferenciar o apagão e o mal súbito, que pode ser uma parada cardíaca. O apagão é a síncope, é o desmaio, né? Como é que você vai saber diferenciar se a pessoa está viva ou não está viva? A primeira coisa, lembra que eu falei? Você bota a mão aqui, ó, no pulso, e vê se ela está respirando. Se a pessoa não tiver aqui os batimentos e não estiver respirando, você tem que imediatamente botar ela numa superfície lisa, chamar alguém para ajudar. Aí você liga pro SAMU, né, que é 192, 193. E aí sim, depois que você chama ajuda e liga pro SAMU, é que você tem que começar a fazer as massagens cardíacas. A massagem, mesmo o leigo não sabe fazer. Não sabe, isso que eu ia dizer. Exato.
Então, por isso que é importante, muitas das vezes, a gente assistir vídeos sobre como fazer. Porque você tem que pegar as duas mãos, não é difícil. Você tem que pegar as duas mãos e, nessa parte superior do tórax, onde está o nosso coração, tentar fazer a massagem o mais profundo possível. Tipo, 100 vezes por minuto, e tem que baixar uns 5 centímetros. Né? Porque senão não é efetiva a massagem. E o paciente morre. E a gente sabe que depois de 5 minutos de parada cardíaca, há um dano cerebral. A pessoa pode ficar com sequela para sempre. Não mais acordar, não mais falar. Então, não a gente, mais acordar, o ideal, como, não mais acordar, ficar em coma para sempre. Entendeu? É por quê? Porque falta oxigênio no cérebro. Né? O coração para de enviar sangue para o corpo e o nosso cérebro, infelizmente, depois de 5 minutos, ele fica em sequela. Entendeu? Certo. Então é muito importante nós termos uma noção, né? Exato. Do que e uma fazer, coisa que né? muitos lugares têm, que seria ideal ter em todos os lugares públicos que a gente vai, é o DEA. O que é o DEA? É o desfibrilador externo automático. Ele é um aparelho simples, que tem 2 pás, que você coloca no paciente, uma aqui na frente, uma nas costas, e se tiver um ritmo de parada cardíaca chamado fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ele dispara um choque e pode salvar o paciente. Mas isso as pessoas não podem ter em casa, né? Não, é caríssimo, né? E os locais públicos, né, onde tem piscina, até próximo do mar mesmo, se o paciente morre ali afogado. Shopping tem que ter. Tem lugares até que são obrigatórios. Campo de futebol, né? Sim, imagino, tem né? que ter, porque são aqueles tem jovens um médico, né? que podem morrer subitamente. Então, esse desfibrilador, ele é super importante, né? Doutora, me diz uma coisa, por que os jovens têm mais... Pode ter mais a morte súbita. Por né? quê? Porque a gente vê isso muito. Exato. O que acontece? A morte súbita, ela se dá principalmente abaixo dos 40 anos. Então, na faixa de 35 a 40 anos, a gente precisa estar atento a isso. Então, são pessoas que são normais, ditas normais. Não sentem absolutamente nada. Vão para academia, fazem tudo. Exatamente. Então, às vezes, esse jovem que está lá no campo de futebol e faz uma morte súbita, ele pode ter uma doença, por exemplo, congênita. As doenças que mais fazem morte súbita são principalmente 3. É a cardiomiopatia dilatada, é o coração grande, né? O vulgo coração de boi. Ah, eu tenho coração grande, doutora. Chega muita gente assim no meu consultório. Sim. Isso realmente deflagra arritmia nos ventrículos e realmente o paciente pode ter morte súbita. Existe uma outra condição que é muito comum em atletas, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Essa, os ventrículos, eles ficam espessados. Eles nascem assim, é uma doença congênita. Isso geralmente é a pessoa que já tem um histórico de morte súbita na família. Então, se você já tem histórico de morte súbita, se o teu avô, se o teu pai, se a tua mãe, um irmão faleceu de morte súbita, você tem uma chance maior de ter uma morte súbita. Então, já tem que procurar. Como todas as doenças, né? A gente quer saber, existe alguma prevenção para isso? Sim, é a gente controlar os fatores de risco, né? No caso, relacionado ao infarto, por exemplo. Controlar a hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, que é o colesterol alto, sedentarismo. Então, a gente precisa controlar esses fatores de risco para evitar a morte súbita. Mas, às vezes, infelizmente, não dá tempo. Aí é isso. Se você já tem um histórico prévio de morte súbita, vá ao cardiologista, que ele vai te pedir exames. Por exemplo, um ecocardiograma, para ver se o coração é estruturalmente normal, ou até mesmo uma ressonância cardíaca, que é muito melhor do que o eco. Ver mais detalhes do coração. Então, às vezes, a gente pede a ressonância e vê lá essa cardiomiopatia hipertrófica, pode ver um ventrículo direito displásico, que a gente chama mal formado, que é a displasia ritmogênica do VD. Tem uma outra doença que também leva à morte súbita. Mas é o que eu te falei, às vezes, infelizmente, você faz todo um check-up e às vezes você não descobre. Deixa eu te perguntar outra coisa. Sim. Que eu já sei que essas pessoas devem estar assim para perguntar.
Quer dizer, a pessoa idosa, ela leva vantagem. Não necessariamente. Pode ser o jovem, mas o idoso não. Por quê? Porque aí entram as causas de infarto, aí já é mais chance, né, de morte súbita também. Né? Às vezes a gente vê, tem casos de pacientes meus, por exemplo, que infelizmente morrem dentro de casa e são encontrados 3, 4 dias depois. É verdade. Né? Verdade. Aí não deu tempo. Ou seja, não tem muito isso de quem está em vantagem, não. Primeiro, os jovens, a gente tem que investigar histórico familiar. E o idoso, a gente tem que investigar os fatores que podem levar a um infarto, por exemplo. Mas me diz uma coisa, eu acho que os jovens, eles não estão nem um pouco preocupados em ir ao médico para saber isso. Com certeza. O estilo de vida acredita? errado, Isso? O estilo de vida errado, comer mal, fritura, industrializado. Hoje mesmo no meu consultório, atendi um paciente jovem que falou assim para mim: eu só como comida industrializada. Salsicha em lata, milho em lata. Eu falei, abandona isso. Abandona isso que a sua chance de morrer é maior. E os atletas, a gente tem que fazer também da seguinte forma. Existem vários tipos de atletas, né? Os atletas de alta performance são aqueles profissionais. Os atletas como nós, que fazemos atividade física, a gente chama de atleta, né? Que é o do dia a dia. E tem o atleta do final de semana. O atleta do final de semana é o pior de todos. Aquela pessoa que só quer fazer uma corridinha sábado, domingo. Esse tem alta chance de ter uma morte súbita. Se ele não for o cardiologista, não fizer um check-up antes para ver se não está hipertenso, diabético, se ele não tem um histórico já da morte súbita, ele pode ir lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, dar uma corrida e ter uma morte súbita, por exemplo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu já ouvi vários casos de pessoas assim, que vão ao psiquiatra porque não estão se sentindo bem, estão deprimidos, Sim. estão com taquicardia. Vou falar taquicardia porque isso, mas é isso o que a gente mesmo, fala. o termo é esse. Estão com taquicardia, e aí o psiquiatra fala, você não, depois de exames, você não tem nada. O que você tem é um estresse, uma ansiedade, agora que eles chamam muito de... Você tem... DNV que chama. Vários transtorno de nomes. Ansiedade. Isso. Né? Exato. Essas pessoas, então, elas não estão dentro desse escopo de arritmias. Número assim, de... negativo. É real isso, então, porque... Tá errado. Erradíssimo. Por quê? Às vezes a gente atende, né, pacientes vão no consultório, mas que primeiro passaram mal com uma taquicardia, palpitação e vão na UPA. Às vezes na UPA o médico infelizmente fala assim, isso não é nada, é estresse. É sempre assim. E aí quando vai investigar, na verdade, tem alguma doença estrutural. Como é que a gente sabe? A gente faz exames. Se depois dos exames, às vezes acontece, muito jovem, ansioso, vai no meu consultório. Aí fala, doutor, eu tô com palpitação. Aí eu faço todos os exames. Aí sim, se depois dos exames nada, tiver tudo normal, aí a gente libera para atividade física e diz que não é nada cardíaco. Entendeu? Entendi. E o que acontece? As arritmias podem ser tratadas também da seguinte forma. Com medicações, isso é importante, às vezes só um remédio já ajuda. Às vezes tem que fazer um procedimento chamado ablação, Sim, que é por catéter, pela virilha vai um catéter até o coração e queima aquele circuito elétrico anormal, ou o implante do marca-passo. O marca-passo existe vários tipos. Existe um que é o CDI, que é um marca-passo que dispara um choque interno, ele reconhece a arritmia e salva o paciente de uma morte súbita. Ou existe o outro tipo, que é o marca-passo para fazer o ritmo do coração bater melhor. Que é aquele um quadradinho, pequenininho que coloca-se debaixo aqui do ombro. Né? Então, às vezes, o paciente precisa do marca-passo, às vezes os batimentos estão muito baixos, principalmente os idosos podem ter degeneração desse sistema elétrico do coração e ter que colocar o marca-passo. E aí vive normal. Aí a pessoa pergunta, vive normal com marca-passo? Sim. E aí, mas eu tenho que ir no banco, tenho que passar no avião? Vai apitar, óbvio, porque é um metal, mas a pessoa avisa, tem a carteirinha do marca-passo. E o ideal é que o celular seja usado do lado contrário do marca-passo para a bateria desse marca-passo durar mais.
Porque senão você tem que trocar mais cedo. A gente tem que trocar essa bateria, né, de 8 em 8 anos, 10 em 10 anos. Isso que você falou sobre chega na UPA Sim. e fala que está estressado. Sim. Então, eu quero dar até um testemunho aqui, Sim. já que você está falando sobre isso, Legal. que o meu genro, a questão de 6 meses, começou a se sentir mal, falta de ar. Olha. Estava realmente não passando por um momento de muito estresse. Sim. E aí, o que tinha primeiro ali na frente era uma UPA, Sim. entrou na UPA e o médico falou exatamente isso. Olha aí. Um dia depois ele estava morto, de parada Olha aí. cardíaca. Morte súbita. Morte Tá vendo? súbita. Ou seja, se é tivessem real. valorizado a queixa dele, né, estaria aí, de repente, com a gente. Né? Teria sido investigado. Eu falei, eu quis dar esse testemunho para Sim. ver que na minha família, aqui do meu lado, aconteceu uma coisa dessa, que eu vi. Exatamente. Eu vi acontecer. Exato. Né? A minha sogra também morreu de morte súbita. Pois na é. rua. Olha aí. Ela era hipertensa, diabética, provavelmente ela negligenciou, não se cuidou e acabou vindo a falecer de morte súbita, infelizmente. Doutora Flávia, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A partir de que idade você acha que as pessoas deveriam procurar um cardiologista? Sim. Para saber como a gente faz um check-up, né? Claro. Todo mundo, né? Sim. E faz exames básicos, exame de sangue, Sim. abdominal. É muito exame, né? E aí, direcionamento disso, né? Qual é a idade melhor para O começar? que acontece? Está cada vez mais precoce. Está cada vez mais precoce a doença cardíaca. Eu trabalho no Instituto do Coração, né, nas Laranjeiras, e a gente já viu paciente com 32 anos colocando ponte de safena, pessoal. Ou seja, infartora. Porque infartou. Estilo de vida ruim, comida industrializada, pressão não controlada, Fumo. diabetes, fumar, tabagismo, obesidade, não fazer uma atividade física. Bebida alcoólica. É mais indireto, mas também contribui. Então, está cada vez mais precoce. Então, acredito que acima de 35 anos, você já tem que começar a se ligar. Outra coisa que eu quero te perguntar, porque eu sei que vai direto para jovem. Esses energéticos. Muito boa pergunta. Energético está comprovado que causa infarto. O excesso de Red Bull, Monster, todo mundo adora, né? Vamos comprar um energéticozinho. É o que a gente mais vê. Exatamente. É? Tá assim, indiscriminado. Pessoal Isso. bebendo com uísque, com Isso. bebida alcoólica, com todo tipo de bebida Exatamente, alcoólica. né? Eu acho que é um produto, é um produto que mais vende Exato. hoje. Esse. Existem artigos já com comprovação científica que esses energéticos levam a infarto. Por quê? Descarga de adrenalina, e aí faz ali, fecha a artéria do coração, o paciente infarta e pode ter uma morte súbita. Quer dizer, isso está altamente ligado aos jovens. Com certeza. Né? E você vê, cada vez mais precoce. Certo. Né? O uso de drogas, cocaína, né? aí nem Isso a se gente fala, interna né? muito jovem também. E aí, às vezes, deflagra arritmia. O mecanismo da morte é a arritmia mesmo. A parte elétrica do coração. Desregula, a pessoa faz a fibrilação ventricular, o ataque cardíaco ventricular e vai ao óbito. Certo. E a pessoa não sente nenhuma dor, né? Nada. É súbito mesmo. Ou seja, a morte súbita é aquela que você não espera. Que 24 horas antes, a pessoa está ok, absolutamente assintomática, e no dia seguinte, infelizmente, vem a óbito. Então, é isso. A gente precisa controlar os fatores de risco. A pessoa que tem um histórico de morte súbita na família tem que ficar atento e procurar logo um cardiologista. Entendeu, Vitória? Mais alguma coisa que você acha assim importante? Os atletas também precisam estar sempre fazendo o seu check-up, né? Não só o atleta profissional, mas nós do dia a dia, né? E os do fim de semana também é um alerta. Aquele que só pratica atividade física sábado e domingo
pode ter uma morte súbita, por exemplo. Então eu vou te fazer uma última pergunta, porque Sim. eu tenho certeza que também todo mundo quer saber. Aí a gente vai ao médico, ou qualquer médico, ou ortopedista, ou endócrino, enfim. Sim. Aí a primeira coisa que eles falam é, olha só, você precisa ter atividade física. Sim. Aí a pessoa sai, tudo bem, sai, não, nem que você ande 5 uma minutos, caminhada. 10 minutos. Aham. Isso é o que a gente mais ouve. Sim. E normalmente são as pessoas mais idosas, pessoas Sim. que estão sem praticar nada. Isso não é risco? Com certeza, Vitória. Eu não aconselho. Não é nem para fazer uma caminhada. Só depois de passar num cardiologista, exames, aí sim a gente libera. Muita gente às vezes vem me perguntar, doutora, você pode me dar um atestado para eu fazer uma hidroginástica? Falei, não. Só depois que passar numa consulta cardiológica, exames complementares pertinentes, aí sim eu faço atestado de saúde. Para uma academia, uma hidroginástica, uma natação. Porque até uma caminhada, a pessoa realmente pode ter um problema maior. E até um óbito, né? Porque, na realidade, finalizando, nós não temos esse poder, vamos dizer que eu estou com uma dor aqui do lado, uma dor aqui. Não, eu não tenho nada e aquilo pode acontecer. Realmente, a negligência, né, pode te levar a um problema maior, mais grave. Então, precisa realmente cuidar e procurar. Não achar que é uma coisa à toa, né? Porque senão você pode ter realmente alguma doença e tá negligenciando, né? Outra ignorando. coisa rapidinha. Sim. A aspirina ou a AS, ele ajuda? Boa. Antigamente, a gente dava AS para todo mundo. Indiscriminadamente. Ó, toma um ASzinho aqui, ó, que vai afinar teu sangue e o seu risco de infartar é menor. Hoje em dia, isso já caiu por terra. Por quê? Porque a gente sabe que o AS, que é o ácido acetilsalicílico, aquele rosinha que você compra na farmácia, né? AS infantil, ele é mais deletério do que benéfico. Benéfico, sim, nas indicações. Sim. Mais deletério, por quê? Porque conforme a gente vai envelhecendo, principalmente, o risco de queda é maior. Então, o idoso, às vezes, cai muito. Sim. O idoso cai, bate com a cabeça, tomando AS, vai ter uma hemorragia grave dentro do cérebro. E aí ele pode vir a óbito. Ou ficar sequelado. Quer dizer, então, isso hoje foi por terra. O AS é só nas indicações. Paciente que infarta, paciente que tem um AVC, esses precisam tomar. Para prevenção primária, nunca. Isso está em diretriz de cardiologia. Quer dizer, nem aquele ASzinho que a gente fala assim, bota na bolsa, que se tiver alguém tendo mal, você enfia debaixo da língua. Não, isso até quando o paciente está infartando, com dor, até tudo bem. Mas se você ficar andando com AS e achar qualquer dor que é infarto, você pode até se prejudicar, né? O AS causa úlcera no estômago, entendeu? Pode até fazer insuficiência renal, os rins paralisarem, se você tomar excesso. Então, não é bem assim, né? Então, tem que ter a indicação precisa e o momento certo. Bom, eu acho que sobre esse assunto vocês devem ter ficado informados. Porque a doutora Ana Flávia explicou todo o processo que deve ser feito, como agir diante de situações que nós não sabemos e como prevenir no sentido de estar também fazendo esse processo de consultas com o cardiologista. Sim. Né? Isso tem que ser sempre reforçado. Sempre reforçado. Exato. Principalmente na época de hoje, né? Que a vida é estresse, muito, sim, né? Muita coisa. Muita comida industrializada. Tudo muito rápido, muito né? Estresse, muito corre-corre do dia a dia, né? Então a gente precisa estar atento a esses sinais, né? E procurar mesmo a consulta. Depois sim a gente faz a atividade física com segurança. Doutora querida, muito obrigada por essa outra vinda sua ao Saúde Online, especificamente para nos ensinar sobre o que é e como a gente pode ajudar alguém e como também se autoajudar. Perfeito. Eu que agradeço, é muito legal estar sempre aqui
podendo informar a população, podendo ajudar, e estou sempre à disposição. Muito obrigada para vocês. Eu espero que vocês tenham tirado aí qualquer dúvida e qualquer coisa. Nós vamos colocar o Instagram da doutora Ana Flávia. Vocês podem entrar em contato com ela e também podem mandar perguntas que vocês queiram saber sobre cardiologia. E nós traremos de novo a doutora Ana Flávia para poder outra vez tirar alguma dúvida sobre os nossos corações. Isso aí. Que eles vibrem para o bem e pela paz. Perfeito. Obrigada, Ana. Nada, um beijo. Tá, pessoal? Se cuidem, hein?